Pare de se sabotar agora. Como Deus pode romper o ciclo da autodestruição? Vivem anos inteiros repetindo os mesmos erros e se perguntando por que a vida não avança, como se algo invisível as puxasse para trás. É como tentar correr em uma esteira. Você se cansa, sente que está se esforçando, mas permanece no mesmo lugar. Reconhecer que há um ciclo de autossabotagem é doloroso, porque exige coragem para admitir que você não está no controle de tudo, mas é justamente aí que a transformação começa. Quando você finalmente consegue olhar para si mesmo sem máscaras e verdade em voz alta, quando rejeita o pensamento negativo e substitui por um pensamento alinhado à promessa, você está reprogramando seu sistema interno. Com o tempo, essa renovação começa a se refletir no seu humor, nas suas decisões, no jeito como responde às dificuldades. É a prova de que a transformação está acontecendo de dentro para fora. A mudança verdadeira não começa com grandes gestos, mas com pequenas escolhas consistentes. Celebrar pequenas vitórias é essencial porque elas enviam ao decidir mudar e não volto atrás. A jornada não termina aqui. Pelo contrário, ela está apenas começando. E é por isso que você precisa de encorajamento diário. Repita para si mesmo que você é capaz, que Deus está ao seu lado, que o melhor ainda está por vir. Cuide da mente, do corpo, do espírito. Celebre cada pequeno avanço. Mantenha o compromisso vivo. Não importa quantas vezes caia, o que importa é se levantar e continuar. E agora, dê o próximo passo. Comente, compartilhe, continue-se. Você já percebeu como, mesmo depois de prometer a si mesmo que vai mudar, no dia seguinte acaba repetindo o mesmo erro? É como acordar e sentir que está preso em um ciclo invisível. Você diz que vai parar de se comparar, mas acaba se julgando no espelho. Você decide parar de procrastinar, mas se vê adiando de novo a tarefa mais importante. Você promete que não vai perder a paciência, mas explode ao menor sinal de frustração. Isso é autossabotagem. E o mais difícil é que ela não grita. Ela... novas possibilidades. Nesse momento, Deus se torna parte essencial do processo. Ele não quer que você viva prisioneiro do medo, mas deseja te mostrar que é possível reescrever a história. Quando você leva esses padrões para Deus em oração, você não está apenas pedindo força para resistir ao erro, mas está convidando o Criador a acessar a raiz daquilo que te impede de avançar. É nessa troca que você encontra direção, clareza e coragem para agir de forma diferente. A grande verdade libertadora é: siga adiante, o melhor ainda está por vir. Sussurra. Ela fala com a sua voz, parece o seu pensamento, e faz você acreditar que está no controle, quando na verdade está sendo controlado. O coração fica pesado, porque você pensa que é fraco, que não tem disciplina, que não consegue fazer o que precisa. Mas o problema não é falta de força de vontade. O problema é que a sua mente foi treinada para te proteger de algo que ela acha perigoso, mesmo que isso esteja te impedindo de avançar. É como se houvesse uma programação rodando no fundo. A sua história será o testemunho de alguém. Você será a prova viva de que é possível vencer. Para consolidar tudo o que você aprendeu até aqui, crie um compromisso visível. Escreva em um papel qual é o padrão que decidiu romper. Declare em voz alta que não vai mais permitir que ele defina sua vida. Se sentir segurança, compartilhe essa decisão com alguém. Transforme isso em um marco, algo que você possa lembrar nos dias difíceis. Cada vez que o padrão tentar voltar, você vai se lembrar. A autossabotagem é uma tentativa de proteção. Você pode começar a lidar com ela de outra forma, com compaixão em vez de agressividade. Essa compaixão não é permissividade, mas a consciência de que existe um motivo por trás do comportamento. E quando há consciência, você recupera o poder de escolha. Ao invés de se julgar duramente, você pode perguntar a si mesmo: o que estou tentando evitar? O que meu medo está tentando me proteger de sentir? Essas perguntas abrem espaço para novas respostas e, alimentando de conteúdos que fortalecem sua mente e seu espírito. Escolha conscientemente continuar nessa jornada.
A transformação acontece para quem não desiste. Este é o momento em que sua história muda de direção. Você não é mais refém do passado. Você não precisa repetir os mesmos erros. Você não precisa viver em guerra consigo mesmo. Hoje começa um novo capítulo, escrito com coragem, esperança e fé. Deus está com você, e o que Ele começou, Ele vai terminar. Levante a cabeça, respire fundo e, repetindo os mesmos comandos, mesmo quando você quer um resultado diferente. Hoje você vai aprender a reconhecer esse código invisível e, mais importante, vai descobrir que Deus quer reescrever essa história. Ele não te criou para viver preso a padrões de destruição. Ele te fez para crescer, avançar e viver o propósito que foi desenhado para você antes mesmo de você nascer. Mas, para isso, você precisa entender como funciona esse inimigo silencioso e o que está por trás dele. O que você tenta te prender e substituí-lo por um pensamento que traz vida. Isso exige vigilância. Pensamentos sabotadores virão, mas cada vez que você diz não a eles e escolhe uma nova resposta, você enfraquece o ciclo. Com o tempo, você começa a perceber que está reagindo de forma diferente, sem nem precisar se esforçar tanto, porque o novo caminho mental se tornou o mais natural. Essa é a prova de que a guerra está sendo vencida. Muitas pessoas permanecem presas no ciclo da autossabotagem porque, prestes a ouvir, é um chamado à ação. Não é uma palestra motivacional que só faz você se sentir bem por alguns minutos. É um convite para olhar para dentro, enxergar o que está te sabotando e permitir que Deus entre exatamente nesse lugar de dor, onde o ciclo começa. Quando a luz entra, as sombras perdem força. Quando a verdade se revela, a mentira perde o poder. Quando você decide se posicionar, o ciclo começa a ser quebrado. Prepare-se para uma jornada de consciência, cura e transformação. A emoção muda o comportamento. Por isso a Bíblia nos convida a sermos transformados pela renovação da mente. Esse é um processo diário, como exercitar um músculo. No começo exige esforço, exige atenção, exige prática. Mas cada vez que você escolhe pensar de forma diferente, está criando uma nova trilha no cérebro, um novo caminho para o futuro. Isso não acontece de um dia para o outro, mas cada repetição fortalece o novo padrão. Quando você decide meditar na palavra de Deus, quando declara cada parte deste vídeo você vai entender melhor quem você é, como a autossabotagem se forma, quais são os gatilhos que a disparam e como alinhar sua mente, suas emoções e seu espírito para sair desse labirinto. E no final, você não será apenas alguém que entendeu o problema, mas alguém que deu o primeiro passo para viver uma nova história com Deus. O primeiro passo para romper qualquer padrão é perceber que ele existe, porque aquilo que você não enxerga continua te controlando. Muitas pensamentos, está permitindo que Deus mude a base sobre a qual eles foram construídos. É como se ele arrancasse uma fundação antiga e colocasse uma nova, sólida e firme. Esse é o caminho para que o ciclo de autossabotagem seja realmente quebrado. Hoje, ao ouvir este conteúdo, você está dando um passo para olhar para dentro e perguntar: de onde isso vem? Por que eu ajo assim? Essa pergunta pode ser o início de uma mudança de vida. A raiz que um dia te prendeu pode ser a mesma que Deus vai usar. Cada vez que você adia, reforça a ideia de que não está pronto e treina o cérebro a evitar a ação. Há também a autocrítica excessiva, que se disfarça de autocorreção. É aquela voz que diz que você precisa melhorar, mas em vez de encorajar, te diminui. Ela compara o que você faz com o que os outros parecem fazer melhor e te convence de que nunca será suficiente. Essa voz cria vergonha e te faz acreditar que você precisa se esconder. Quanto mais você se critica, mais perde energia e menos acredita. É como a chave que abre a porta para o próximo nível de transformação. O que você está fazendo agora é colocar luz sobre a sombra. É um ato de coragem e também um ato espiritual. Cada vez que você expõe algo que estava escondido, a mentira perde força.
E quando a mentira perde força, você fica mais perto de alinhar sua vida ao que Deus tem para você. Essa é a base para os próximos passos, porque ninguém pode vencer um inimigo que não consegue ver. Hoje você já começou a enxergar, e isso é identificar que existe um padrão, a porta da mudança se abre. Esse reconhecimento precisa ser profundo, não superficial. É mais do que perceber que você procrastina ou que se irrita com facilidade. É investigar o que está por trás desses comportamentos e se perguntar: por que eu faço isso? O que estou tentando evitar? Qual dor eu tenho medo de sentir se der o próximo passo? Muitas vezes, esses ciclos estão ligados a experiências que ficaram guardadas na memória emocional e criaram um tipo de... Acreditam que Deus está decepcionado com elas. Acham que Ele está de braços cruzados, esperando que elas façam tudo certo para finalmente as ajudar. Mas Deus não é um juiz impaciente pronto para condenar. Ele é um pai que te ama e que estende a mão para te levantar. Imagine um pai vendo seu filho aprender a andar. Ele sabe que o filho vai cair, mas não grita nem se afasta. Pelo contrário, se aproxima, segura pela mão, incentiva a tentar de novo. É assim que Deus age com você. Quando você entende, programação automática. Quando você vai iniciar algo importante, um pensamento aparece. Vai dar errado de novo. Não adianta tentar. Ninguém vai me apoiar. Você sente um aperto no peito. A ansiedade aumenta e antes que perceba, já desistiu. Essa é a armadilha. Olhar para esse ciclo é como acender a luz em um quarto escuro. No começo, você se sente exposto e desconfortável, porque vê a bagunça que estava escondida. Mas é só assim que você pode começar a arrumar o ambiente. Reconhecer o que pode se aproximar dele mesmo com seus erros, a vergonha perde força. Você deixa de fugir e começa a correr para os braços dele, porque sabe que lá existe restauração. Isso muda tudo, porque a autossabotagem se alimenta da culpa e da condenação. Quando essas vozes são silenciadas pela graça, o ciclo começa a ser quebrado de dentro para fora. A verdadeira transformação começa na mente. Tudo o que você sente e faz nasce primeiro no pensamento. Se você muda o pensamento, muda a emoção, e se muda, padrão não significa se punir, significa assumir responsabilidade. É parar de culpar o destino, os outros, a sorte, e admitir que existe algo dentro de você que precisa de atenção. Essa tomada de consciência é libertadora, porque devolve a você o poder de escolha. Enquanto você acredita que o problema é externo, espera que algo mude sozinho. Quando você entende que o ciclo está dentro de você, descobre que pode agir para quebrá-lo. Esse é o ponto em que Deus começa a agir de forma mais clara. Cérebro, a mensagem de que a mudança é possível. Cada vez que você termina uma tarefa que vinha adiando, enfrenta um medo ou reage com calma em uma situação difícil, está provando para si mesmo que é capaz de agir de outra forma. Essas microvitórias, repetidas dia após dia, criam uma base sólida para mudanças maiores. E quando você une essas pequenas ações à oração, a transformação se torna ainda mais consistente. Deus fortalece sua decisão e sustenta seu avanço, mesmo quando você sente que não. Ele não força você a enxergar, mas cria situações que te convidam a perceber o que precisa ser transformado. Pode ser uma repetição de circunstâncias que parecem coincidência, mas são oportunidades para você fazer diferente. Pode ser uma palavra que você ouve e toca fundo no coração, despertando uma consciência nova. Quando você decide parar e olhar para si mesmo, está respondendo a esse chamado. É como se dissesse: eu quero sair desse lugar, quero viver algo novo. Esse desejo é o primeiro. Tem forças para continuar, mas para que esse avanço seja duradouro, é preciso atacar o coração do problema. As mentiras que você acredita. A autossabotagem se alimenta dessas mentiras e as transforma em verdades na sua mente. Por isso, você precisa substituí-las intencionalmente. Identifique quais são elas. Talvez seja: eu não mereço ser feliz, ou
Eu sempre vou falhar. Depois, confronte essas mentiras com a verdade. Use a palavra de Deus como fonte. Declare em voz alta: eu sou mais que. Passo para que a graça de Deus encontre espaço para trabalhar. Reconhecer o ciclo também traz alívio, porque você entende que não está sozinho e que o problema tem nome. Você começa a perceber que aquela dificuldade não é um castigo, mas um sintoma. E sintoma é algo que pode ser tratado. Isso reduz o peso da culpa e abre o coração para a mudança. Quando você sabe que há uma explicação para o que está vivendo, recupera a esperança de que pode agir de forma diferente. Essa esperança é o escolho acreditar no que o Senhor diz a meu respeito. Eu escolho seguir em frente. Essa prática simples é poderosa porque cria um marco interno, um ponto de virada. Nada inspira mais do que ver outras pessoas que já venceram. Histórias de transformação são como mapas que mostram que a jornada é possível. Pessoas que venceram o medo, que superaram a autossabotagem, que reconstruíram relacionamentos, que mudaram de vida. Cada testemunho é uma prova de que o mesmo pode acontecer com você. E um combustível para seguir adiante. A partir daqui, tudo o que você vai ouvir neste vídeo vai aprofundar esse processo de percepção e ação. Você vai aprender a nomear os padrões que te mantêm preso, vai entender de onde eles vêm e como Deus pode intervir para mudar a rota. Mas esse primeiro passo é essencial: admitir que há um ciclo. Sem isso, todo esforço se torna paliativo, porque você estará tentando tratar apenas os sintomas e não a causa. Hoje, você foi convidado a acender a luz do quarto, vencedor. Eu sou amado por Deus. Eu posso todas as coisas nele. Pode parecer estranho no começo, mas cada vez que você faz isso, está treinando sua mente para aceitar a nova realidade. E quando a mentira perde espaço, o comportamento sabotador começa a perder força. A oração é a chave que abre a porta para essa renovação. Mas ela precisa ser específica, intencional. Não é apenas pedir que tudo mude, é convidar Deus para agir na raiz do problema. Ore dizendo exatamente onde você precisa de escuro e olhar para o que está lá. É um ato de coragem e é também o início da sua liberdade. Você precisa entender uma verdade que pode mudar a forma como enxerga a si mesmo e os seus erros. A autossabotagem não é uma sentença de fracasso, e muito menos um rótulo que define o seu caráter. Por muito tempo você pode ter acreditado que o que acontece é porque você é preguiçoso, desorganizado ou incapaz de manter a disciplina. Mas a realidade é que a autossabotagem é uma tentativa, ainda que ajuda. Confesse que tem se sabotado, que tem medo, que precisa de força para agir diferente. Peça direção, peça sabedoria, peça coragem. E depois de orar, ouça. Deus pode falar com você por meio de uma ideia, de uma lembrança, de uma palavra que você lê. A oração é o lugar onde o seu coração se alinha ao dele e você recebe paz para seguir adiante. Outro ponto essencial é o perdão. A falta de perdão mantém muitas pessoas presas no ciclo de autossabotagem, seja porque ainda guardam mágoa de quem? Distorcida, do seu cérebro de te proteger de algo que ele entende como perigoso. É como um sistema de defesa que, em vez de te empurrar para frente, te mantém preso no lugar. Pense em uma criança que tocou uma panela quente e se queimou. Da próxima vez que ela vê uma panela no fogão, o corpo reage de forma automática. O coração acelera, a mão hesita, ela pode até dar um passo para trás. O cérebro aprendeu que aquilo representa dor e faz de tudo para evitar que ela sinta aquela dor de novo. As feriu. Seja porque não conseguem se perdoar por erros do passado. O perdão é a chave que abre a prisão. Perdoar não significa dizer que o que aconteceu foi certo. Significa dizer que você não vai mais carregar o peso. Significa liberar a outra pessoa. E também liberar a si mesmo. Quando você perdoa, cria espaço para que Deus entre e cure a ferida. Sem perdão, a ferida continua aberta e você continua reagindo a partir da dor. Mas quando o perdão acontece, a dor perde força e a esperança volta a... Você acontece a mesma coisa, só que em situações mais complexas. Quando você falhou em um projeto importante no passado,
ou foi criticado de forma dura, o cérebro registrou a mensagem de que se expor pode trazer sofrimento. Então, toda vez que surge uma oportunidade que poderia te levar a crescer, esse mesmo sistema de alerta é ativado e cria uma barreira interna que te faz desistir, atrasar ou boicotar sua própria chance de avanço. Entender que esse comportamento tem uma lógica é libertador. Crescer. Agora é hora de praticar. Feche os olhos, respire fundo, traga à mente uma situação em que você se sabotou. Veja essa situação como se fosse um objeto pesado que você carrega. Sinta o peso. E agora imagine que está colocando esse peso sobre o altar de Deus. Diga: Senhor, eu entrego isso. Eu não quero mais carregar esse fardo. Visualize a luz de Deus envolvendo essa situação, dissolvendo o peso, trazendo paz ao seu coração. Depois, declare: eu escolho agir de forma diferente. Isso não significa aceitar o ciclo como definitivo, mas reconhecer que ele tem uma origem e que pode ser transformado. Muitas pessoas vivem acreditando que precisam se forçar, se punir ou se encher de motivação para conseguir mudar. Mas a verdade é que esse esforço, quando feito na base da força bruta, só aumenta a sensação de fracasso quando o resultado não vem. É como tentar remar contra uma correnteza, sem nunca parar para entender por que a água está te arrastando. Quando você compreende que comece a derramar cura e restaurar o que foi quebrado. Essa etapa exige coragem, porque mexer na raiz significa encarar verdades desconfortáveis. Significa admitir que parte da sua identidade foi moldada pela dor e que você precisa de ajuda para reconstruí-la. Mas é justamente nessa vulnerabilidade que Deus se manifesta de forma mais poderosa. A palavra diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, e isso significa que quanto mais você se entrega, mais Ele pode agir. Ao identificar a raiz, que você não é definido pelo seu padrão de comportamento, Ele pode ter moldado sua vida até aqui, mas não precisa determinar o seu futuro. Quando você entende isso, o peso da culpa começa a cair dos seus ombros. A vergonha que te mantinha escondido perde força, porque agora você sabe que existe um caminho para sair dessa prisão. E esse caminho começa com a consciência de que existe uma lógica por trás do que você faz, e que essa lógica pode ser reescrita. Deus não vê você como um fracasso. Ele vê você como alguém que precisa de cura e restauração. E quando você se permite enxergar dessa forma, o seu coração se abre para receber essa cura. Você deixa de lutar contra si mesmo e começa a lutar ao lado de quem quer te ver livre. É nesse ponto que a transformação começa de verdade, porque você para de gastar energia se culpando e passa a investir energia na construção de um novo padrão. Reconhecer essa verdade é como tirar um peso de uma mochila que você carregava há anos. A caminhada fica na sua capacidade de mudar. A autossabotagem também pode se manifestar em relacionamentos. É quando você se afasta de quem se importa com você porque tem medo de ser rejeitado primeiro. É quando provoca brigas para confirmar a ideia de que ninguém fica ao seu lado. É quando escolhe pessoas que reforçam suas feridas porque, de forma inconsciente, sente que merece esse tipo de dor. Esse é um dos disfarces mais dolorosos, porque destrói a confiança e impede que conexões saudáveis sejam construídas. Mais leve. E de repente você percebe que é possível avançar. É essa consciência que te dará força para continuar até o final deste vídeo e mergulhar nos próximos passos que vão te ajudar a romper de uma vez por todas o ciclo da autossabotagem. A autossabotagem raramente se mostra de forma clara. Se fosse fácil identificá-la, seria fácil combatê-la. Mas ela é sutil, silenciosa e muitas vezes se esconde atrás de comportamentos que parecem inofensivos ou até admiráveis. É por isso que tantas pessoas passam anos acreditando que estão apenas sendo realistas, responsáveis ou cautelosas, quando na verdade estão sendo conduzidas por um medo que veste fantasias diferentes para continuar no controle. Um dos disfarces mais comuns da autossabotagem é o perfeccionismo. Ele pode parecer virtude, porque busca excelência, mas no fundo é medo de errar. O perfeccionismo cria metas inalcançáveis
exige padrões impossíveis e, quando você não consegue cumpri-los, gera frustração e paralisia. Ele te será diferente, mas se a raiz continuar intacta, o padrão volta. Pode demorar dias, semanas ou meses, mas volta. A raiz emocional da autossabotagem geralmente está ligada a experiências que aconteceram nos primeiros anos da sua vida ou em momentos de grande impacto emocional. Pode ter sido uma crítica repetida que você ouviu de alguém importante, um fracasso público que te envergonhou, a rejeição de alguém que você amava, ou uma situação que te fez sentir pequeno e impotente. Essas experiências de ser amado. E por isso cria estratégias inconscientes para afastar pessoas antes que elas tenham chance de te abandonar de novo. Esse mecanismo parece irracional, mas para o cérebro ele faz sentido. Ele prefere sentir a dor que conhece, mesmo que seja destrutiva, do que correr o risco de uma dor nova. Quando essas raízes não são tratadas, elas se tornam gatilhos que controlam o comportamento. Uma palavra, um olhar, uma situação familiar podem ativar memórias antigas e fazer você reagir como convence de que nunca está pronto o suficiente para agir, nunca é bom o bastante para tentar, nunca é seguro se expor. Assim, você permanece em constante preparação e nunca entra em ação. Outro disfarce poderoso é a procrastinação. Ela quase sempre aparece acompanhada de justificativas lógicas. Estou esperando o momento certo. Não tenho tempo hoje. Quando tudo se acalmar, eu começo. A procrastinação parece racional, mas esconde o medo de fracassar ou de enfrentar algo que gera desconforto. Até o excesso de ocupação pode ser um disfarce. Estar sempre ocupado pode parecer produtividade, mas muitas vezes é uma maneira de evitar olhar para dentro. Quando você enche a agenda de tarefas, não sobra tempo para refletir sobre os sentimentos ou enfrentar o que está doendo. Assim, o ciclo continua funcionando no automático, sem chance de ser interrompido. Identificar esses disfarces é como tirar a máscara de um inimigo silencioso. É o momento em que você começa a enxergar com clareza o que antes parecia normal. Essa clareza é fundamental, porque sem ela você continua lutando contra os sintomas e não contra a causa. Quando você percebe que a procrastinação não é preguiça, mas medo de se expor, você pode tratar o medo. Quando entende que a autocrítica não é humildade, mas sabotagem emocional, você pode começar a substituir a vergonha por compaixão. Deus deseja te dar discernimento para reconhecer esses disfarces. Ele não quer que você viva enganado, lutando contra algo que não entende. A cada passo de consciência, você se aproxima mais da verdade que liberta. A luz começa a iluminar as áreas escuras e você passa a ter escolha. Antes, você agia no automático. Agora, pode decidir responder de outra forma. Esse é um ponto crucial do processo. A partir do momento em que você consegue nomear os disfarces e perceber como eles se manifestam na sua rotina, você ganha poder sobre eles. Eles deixam de ser forças ocultas e se tornam escolhas que você pode mudar. Essa consciência, sinal de que a mudança está a caminho. Todo comportamento de autossabotagem tem uma raiz. Nada surge do nada. Aquilo que hoje parece apenas um hábito ruim ou uma tendência natural, foi, na verdade, formado ao longo de anos em experiências específicas que deixaram marcas na sua mente e no seu coração. É por isso que tentar mudar apenas a superfície não funciona. Você pode se prometer que vai agir diferente. Pode fazer listas de metas, baixar aplicativos de produtividade ou jurar que dessa vez não apenas geraram dor, mas também criaram uma interpretação sobre quem você é e como o mundo funciona. Essa interpretação se transformou em uma lente, e agora você enxerga tudo por meio dela. Por exemplo, se você foi criticado constantemente quando criança, pode ter desenvolvido a crença de que nunca é bom o bastante. Hoje, cada vez que está prestes a se expor, essa crença é ativada e você sente medo de repetir a dor de ser rejeitado. Se viveu abandono ou traição, pode acreditar que não é digno se estivesse revivendo aquele momento. É por isso que às vezes você age de forma desproporcional
ou até se surpreende com sua própria reação. Não é apenas sobre o presente, é sobre o passado gritando dentro de você. Deus conhece essas raízes melhor do que você mesmo. Ele viu cada ferida sendo criada e sabe exatamente onde precisa tocar para trazer cura. Mas esse toque só acontece quando você se permite reconhecer que a raiz existe. É como uma planta que precisa ser arrancada. Você não consegue puxá-la se não sabe onde ela está. A revelação é o primeiro passo para a restauração. Ao trazer essas memórias à consciência, você pode sentir dor, raiva ou tristeza. Isso é normal e faz parte do processo. Não se trata de reviver o trauma para sofrer de novo, mas de permitir que a luz entre e mostre onde a ferida está. Uma ferida exposta pode ser tratada, uma ferida escondida continua infeccionando em silêncio. Quando você admite diante de Deus, eu fui ferido, você abre espaço para que Ele... Você também começa a perceber como ela influencia diferentes áreas da sua vida. Talvez o medo de fracassar esteja impedindo você de crescer no trabalho, ou a dor da rejeição esteja te levando a sabotar relacionamentos saudáveis. Essa percepção te dá clareza para agir de forma estratégica, não apenas emocional. Em vez de reagir no impulso, você pode escolher novas respostas. Esse é o ponto em que o processo se torna espiritual e emocional ao mesmo tempo. Você não está apenas reorganizando para te fazer crescer, porque quando ele cura, ele transforma a dor em força e o trauma em testemunho. A autossabotagem não é apenas uma questão de comportamento ou de disciplina mental. Ela também é uma questão espiritual, porque envolve a forma como você enxerga a si mesmo e como se relaciona com Deus. Existe uma dimensão invisível, um campo de batalha que não se vê, mas que influencia diretamente os seus pensamentos, emoções e decisões. Quando você acredita em mentiras sobre si mesmo, como "eu não sou capaz", "eu sempre vou falhar", ou "ninguém se importa comigo", essas ideias criam uma prisão invisível que impede o avanço. E quando essas mentiras são repetidas muitas vezes, se transformam em verdade na sua mente, mesmo que Deus já tenha declarado algo totalmente diferente a seu respeito. A Bíblia chama o inimigo de pai da mentira, porque ele tenta distorcer a sua identidade para te manter longe do propósito para o qual foi criado. Se ele conseguir fazer você acreditar que não tem valor, que não merece ser amado ou que não pode mudar, ele já venceu a batalha antes mesmo de você começar a lutar. Mas a verdade é que Deus já disse quem você é. Ele declarou que você é amado, escolhido e criado para boas obras. Ele disse que você é mais do que vencedor em Cristo e que tudo o que foi quebrado pode ser restaurado. Quando você começa a alinhar seus pensamentos com essas verdades, algo poderoso acontece. A mente começa a se libertar das amarras que a mantinham presa, e o ciclo de autossabotagem perde força. Essa transformação é prática. Cada vez que a mentira diz, "você vai falhar", você responde, "posso todas as coisas naquele que me fortalece". Cada vez que o medo diz, "ninguém se importa com você", você declara, "sou amado com amor eterno". É assim que a mente é reeducada. Deus não espera que você lute sozinho. Ele se torna seu parceiro nessa guerra invisível. Existe uma batalha acontecendo dentro de você, e ela é silenciosa, mas real. Cada pensamento que surge é uma semente, e cada decisão é um voto em qual semente vai crescer. Quando você cede ao medo, rega a semente que mantém o ciclo vivo. Quando você escolhe acreditar na verdade de Deus, rega a semente que produz liberdade. Essa guerra acontece todos os dias, no trabalho, em casa, quando está sozinho ou rodeado de pessoas. É uma disputa por território mental. Por isso é tão importante ser intencional. Não basta esperar que a mente mude sozinha. Você precisa se posicionar, capturar cada pensamento que